Torcedor, o negócio é o seguinte, o Grêmio venceu o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro por 1-0. Pois é, foi um jogo difícil, um jogo não foi tão fácil. O técnico Renato escolheu uma forma de jogar no início do jogo em que ficou um pouco fácil do Santos marcar. Deixa eu te contar isso e algumas coisas que aconteceram e que deixaram os torcedores preocupados. Mas o Renato conseguiu contornar isso na sua coletiva. Ó, segue a gente aqui e faz os comentários também, dá aquele like aí, se inscreve. Porque olha só, o Renato resolveu surpreender em termos, né? Ele utilizou o seu tal plano B, colocando o Zinho no meio campo, um Grêmio com um time muito desfalcado. Ele entrou com Adriel, João Pedro, Bruno, Kahneman e Diogo Barbosa. Inclusive, Diogo Barbosa foi vaiado quando foi dito o seu nome no alto-falante. Aí ele entrou com Vijaçante, Bitelo, e aí Vina, Franco, Zinho e Soares. Eu ainda falei aqui, fiz um vídeo, fiz os comentários, falei na Rádio Pachola que o ideal mais certo do técnico Renato manter suas convicções era ter entrado no lugar do Zinho, com o Darlan, e ele manteria aquele sistema de meio campo com 5 homens e as coisas funcionariam melhor. Ele preferiu entrar com o Zinho. O Grêmio até teve boas investidas pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito, porque o Zinho não estava muito infiltrado na extrema, e sim caindo pelo meio. Mas o Grêmio foi conseguir fazer o gol da vitória no final do primeiro tempo, né, numa pressão muito grande, e aí uma bola sobrada e o João Pedro, de esquerda, bateu muito bem colocada no canto direito do goleiro, de fora da área, tá? E abriu o placar do Grêmio, que se encerrou nesse placar. Mas no segundo tempo, as coisas não foram tão bem assim, até que ele conseguiu fazer algumas mudanças quando coloca o Natan no lugar do Vina, e as coisas começam a funcionar. E aí o Grêmio se mantém naquela linha de ataque, pressionando o Santos. O Santos depois tem o Soteldo, que é o melhor jogador em campo, que acaba com a partida, mas não consegue abrir o placar para eles, quando ele é expulso através de uma jogada de Thomas Luciano, que foi outro destaque. O Grêmio acaba conseguindo a vitória. Mas a gente tem que lembrar que o Santos tem um time bem treinado. Quando entrou o Soteldo, as coisas mudaram, por isso que o segundo tempo ficou um pouco complicado. E o Renato colocou o Galdino, e aí as coisas não funcionaram tão bem assim para o Grêmio, porque o Galdino entrou muito nervoso, errando, a torcida pegou no pé. Aí o Renato pede calma para o Galdino, diz para ele ficar tranquilo que as coisas vão dar certo. E aí ele começa a crescer no jogo, começa a trabalhar bem pelo lado direito. Thomas Luciano foi um destaque positivo. Darlan entrou no segundo tempo no lugar do Vijaçante, quando o Vijaçante sofre uma lesão com o Kahneman. O Darlan entra e o destaque do meio campo do Grêmio é ele, porque ele acaba controlando aquele time, aquele setor. Muitos falam que o Darlan toca a bola para o lado, para trás, que só recua. Não, cara, ele mantém a posse de bola. Isso é uma característica dele. Ele toca a bola para trás e pede para receber, para ficar de frente para o jogo. Ele fez o lançamento pelo lado direito, aonde o Thomas Luciano conseguiu driblar o Soteldo. O Soteldo acabou sendo expulso por conta disso. Ele fez um lançamento para o Galdino pelo lado direito, o Galdino invadiu a área. O Darlan é um bom jogador sim, a galera tem que entender isso. A gente falou isso na nossa transmissão aqui na Pachola e as coisas funcionaram. Ele controlou assim. E eu perguntei isso para o Renato na coletiva sobre esse treino do sistema defensivo, porque todo mundo fala que o Grêmio perde muitos gols. Mas ninguém lembra que o Grêmio toma poucos gols, mesmo trocando jogadores, como ele perdeu o Reinaldo, entrou o Diogo Barbosa, ele perdeu o Fábio, entrou o João Pedro, sai o João Pedro, entra o Thomas Luciano, não tem o Jeromel, tem o Bruno Alves, entra o Bruno Vini. O sistema defensivo do Grêmio muda muito. E o Grêmio segue tomando poucos gols, às vezes até não, como não tomou hoje. Ontem, no jogo contra o Santos. E o que acontece? O Grêmio cresce, se solidifica defensivamente. E os volantes do Grêmio que está trocando a cada jogo? O Darlan entrou e conseguiu dar conta do recado. Inclusive, tem uma pequena discussão com o Kahneman, e eu pergunto isso para ele na zona mista. E ele me responde, o vídeo está aqui. Logo antes desse aqui, 2 antes desse aqui, tem o vídeo que eu faço a pergunta para o Darlan. Eu acho que vocês teriam que assistir bem e entender, porque ele é sim uma peça útil, é um jogador interessante, tem sim um destaque, um toque de bola e sabe fazer esse controle muito bem, com tranquilidade. Outro jogador que foi destaque foi o Diogo Barbosa, vaiado
não quis dar entrevista justamente por conta disso. Para dar tipo, eu joguei, fiz minha parte. Aí ele fez uma postagem muito boa no seu Instagram, agradecendo, né, que o cara lá de cima honrou ele, ajudou ele no jogo, nesse jogo contra o Santos, que ele foi também um dos destaques. Olha o que eu tô falando. Diogo Barbosa, Darlan, Thomas Luciano. Vocês estão conseguindo entender que o time encaixado com essas peças dão resultado? O torcedor tem que ter calma para poder falar e criticar os jogadores. A gente também tem que ter calma numa avaliação, mas que eles estão em crescimento, sim, estão. E o Campeonato Brasileiro vai mostrar isso muito ainda para todo o torcedor. Vem junto com a gente. O que vocês acharam? O Grêmio venceu por 1-0, está no topo da tabela, está na parte de cima da tabela. E agora é manter a calma, a tranquilidade e jogar contra o Cruzeiro lá em Minas para buscar o resultado. Daqui a pouco eu volto.